E o deputado Nicolas Ferreira, que não perde uma oportunidade para aparecer, e aí nem sempre aparece na fita, ele mentiu. Está sendo dito que ele mentiu na Comissão da Mulher e foi desmascarado pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ela também compareceu numa reunião lá na Câmara Federal, e o Nicolas resolveu ir à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, onde ela falava às deputadas. O bolsonarista falou mentiras, mas foi devidamente desmascarado depois pela colega Sâmia Bonfim, que é do PSOL de São Paulo, e pela própria ministra. Ele não se cansa de passar vergonha. Vamos ver. E ficou com a cara lisa. Vamos ver esse trecho. No seu primeiro discurso de posse, a senhora fez no mínimo, acredito, um aceno, se eu estiver enganado, que me corrija, a respeito de uma certa aproximação à legalização do aborto. Eu não, obviamente, vou discutir aqui a respeito desse tema, não é meu papel convencê-la. Se esse for o seu posicionamento, eu peço aqui, representando, acredito que uma boa parcela do país, que não concorda e que não milita em prol disso, para que, se isso for o seu posicionamento, que não eu, mas que o Espírito Santo te convença do contrário. A senhora afirma que as políticas públicas de Estado devem ser formuladas, implementadas, monitoradas e avaliadas de maneira independente de princípios religiosos. A senhora, inclusive, citou a questão da laicidade do Estado. Mas acredito que houve uma confusão com relação aos termos, porque Estado laico não se confunde com Estado laicista ou Estado antirreligioso. Eu vejo, por exemplo, ideologia de gênero que, mais uma vez aqui para mim, não acredito que seja ciência, racismo e machismo estrutural também não seja ciência. Então, a portaria interna, ela não está sendo pautada por princípios religiosos, mas mesmo está sendo pautada por princípios ideológicos. Nós não podemos, por exemplo, deixar na mão de crianças a realidade. Nós temos, por exemplo, crianças que acreditam em Papai Noel. E não é por isso que você, ao longo do tempo, não vai discorrer a respeito disso e buscar uma realidade. Acredito que como adultos, e principalmente como parlamentares, a busca pela verdade ela não pode ser ignorada. Que diz respeito que deve adotar a linguagem que evite termos machistas e patriarcais no cotidiano institucional. E eu gostaria de saber se isso seria com relação à linguagem neutra ou não. Não irei discutir se está certo ou errado. Somente se isso, de fato, é a intenção, como a gente já viu alguns ministros, inclusive, do governo Lula agora, utilizando a linguagem neutra em alguns eventos. E eu fico meio embasbacada que nos últimos anos a gente tenha passado por questões seríssimas relacionadas à saúde da mulher e tenha parlamentares que desperdicem a sua presença inventando factoides. Tem criança que acredita em Papai Noel, mas tem deputado que acredita em ideologia de gênero, ministra. Então a gente precisa, acho que, aproveitar a sua presença para tratar de temas que são reais, que afetam as mulheres brasileiras. Eu começo com o deputado Nicolas, líder do PL. Alguns pontos eu já havia até respondido, deputado, mas só de uma maneira assim, muito clara. A questão da laicidade do Estado é da Constituição, como todos sabem. Em relação à religião, já também me pronunciei. Se o senhor assistiu ao meu discurso de posse, deve ter visto que houve também uma presença interreligiosa, de pastora, de padre, de rabina, de também um pai de santo, porque acredito no respeito à diversidade religiosa. Então, todos estavam presentes de forma simbólica àquele momento de posse no Ministério da Saúde e faço questão de reforçar esse tema da liberdade, do respeito à diversidade religiosa, ainda que, como eu disse, a atuação do Ministério da Saúde se dê como deve ser em termos laicos, mas acredito que o diálogo com os religiosos, e não sei se o senhor é religioso, mas se é, que nos ajude, por exemplo, para que não se propaguem as fake news contra as vacinas e contra a ciência. Eu tive a oportunidade, inclusive, de, a convite da Arquidiocese do Rio de Janeiro, poder falar na Rádio Catedral, não agora, mas no meu período como presidente da Fiocruz, para ajudar a campanha de vacinação. Eu falo em qualquer veículo religioso que queira a minha fala para defender a vacinação, as políticas do SUS. Então, não existe uma oposição religião, Estado, religião, Ministério da Saúde. Existem campos diferentes que devem se respeitar, independentemente da fé que eu, como pessoa, posso ter e que nem falei dela aqui porque não é o caso. É o caso, sim, de defender essa questão da religião. O senhor disse que no meu ato de posse, no meu discurso de posse, eu defendi a legalização do aborto. Eu não fiz isso em momento algum.
algum. Nenhum aceno neste sentido. O que eu defendo é o cumprimento da lei e o acolhimento às mulheres e meninas que estão nas situações que a lei ampara, né, a prática do aborto, naquelas determinações que a lei de 1940 determina, e a única questão mais recente é a decisão sobre os fetos anencefálicos, que também é uma determinação legal. Nesses casos, meninas e mulheres devem ser acolhidas, que é também o que a deputada Sâmia falou, da forma correta, pelo Sistema Único de Saúde, como a lei prevê. Isso, qualquer ministra da Saúde, qualquer ministro de qualquer pasta do nosso governo, né, precisa defender, e é o que eu tenho discutido com a ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres. Então, assim, para deixar muito clara do que se trata, do que se tratou a revogação da portaria em questão, o que o senhor faz referência. No mais, ideologia de gênero, eu já falei aqui sobre isso. Gênero é uma categoria social mais do que biológica. Isso, é claro, é uma farta literatura a esse respeito, por isso se fala, como eu disse aqui, a jurisprudência sobre direito à autodeterminação de gênero e de orientação sexual. Isso também é lei, também não vou me deter sobre isso. O nosso programa, como eu disse, é bem mais amplo, né? Então, vamos às questões específicas do programa. É um programa que visa... a questão da linguagem também já respondi, mas reitero. A questão da linguagem neutra é uma opção, ela não é para ser regulada, é uma opção. Toda a vida social muda, muitas expressões que usávamos antes, não usamos mais. Eu mesma, hoje em dia, fico perplexa com coisas que eu li e não me chocaram, e que hoje eu entendo que chocaram a muitas meninas, né? Vou dar um pequeno exemplo, que eu fui leitora e ainda sou de Monteiro Lobato, inclusive para o meu neto de 7 anos, e Reinações de Narizinho começa com a frase: Nastácia, negra de estimação. Eu não vou mudar o texto do Monteiro Lobato, mas é inadmissível que nossos textos de hoje usem essas expressões. Então, isso é o conflito cultural na linguagem que temos que fazer. Se as pessoas optam pela linguagem neutra ou não, é uma opção. O nosso programa é muito mais amplo que isso. Ele fala contra racismo, machismo. Fala contra, que foi o exemplo que eu dei aqui, numa reunião de trabalho, se referir à mulher de forma pejorativa. Ou seja, sexualizar a mulher numa situação em que ela não quer que isso ocorra, né? Ou dizer num ambiente de trabalho, como eu já vi, vamos fazer silêncio que isso aqui não é favela. Isso é inadmissível. Então, é desse tipo de prática que falamos aqui, entre outras, né? Porque o tempo todo estamos falando de equidade de gênero. No seu... Olha, é uma verdadeira aula, né? Uma verdadeira aula. E aqui eu quero ressaltar o nível de conhecimento, de preparação. Vamos falar desses últimos 3 ministros que a gente viu agora. O Flávio Dino, que a gente tem batido nessa tecla aqui no sempre, programa. né? O Silvio de Almeida. O Silvio de Almeida também é de uma categoria incrível. E a ministra Anísia da Saúde, né? Que categoria, além de conhecimento. Além dando disso, uma aula num moleque ignorante, sabe? Moleque precoce, ignorante, e que está tendo uma oportunidade tão importante na vida, que não está sabendo aproveitar. E não está sabendo aproveitar. Pois é, né? Vamos pontuar tudo que foi dito na fala da ministra, porque eu acho interessante a gente comentar ponto a ponto. Primeiro, ela falou sobre a laicidade do Estado, que o Nicolas, ele disse que vê isso como uma antirreligião, um país antirreligioso. De fato, ele não lê Constituição Federal e ele nunca estudou História do Brasil. Até porque, se ele tivesse estudado História do Brasil, saberia que o Brasil já foi um país predominantemente cristão, né? Já houve isso, já houve a perseguição contra outras religiões, e por isso a Constituição de 88, que foi a nossa 4ª e última Constituição, ela veio exatamente para poder proteger qualquer culto religioso, visto que o nosso país é extremamente miscigenado. Tem árabes no Brasil, tem muçulmanos, tem judeus, tem cristãos, tem protestantes, tem afrodescendentes,
tem indígenas. Então por que é que a gente vai só cultuar que existe um único Deus e que uma única religião é a mais certa do mundo? Por quê? Qual é a vontade que vocês têm de dizer que o Brasil só tem o protestantismo, só tem o Deus cristão? Por quê? Por quê? Me explique. É isso que eu não entendo. Que necessidade é essa? Ignorância, falta de conhecimento, entre outras coisas. É tão somente isso. Segundo, tem outros pontos. Qual é o outro ponto? Ideologia de gênero, que foi algo criado como fake news nas eleições de 2022, que na verdade seria a utilização do gênero neutro, né, por algumas comunidades, né, por pessoas transgênero, ou então pessoas não binárias, que se identificam dessa forma, que não se identifica nem como homem nem como mulher, se chama não binário, certo? Se veste da forma que quer. Pronto. Nicolas, uma novidade para você, apesar de você e qualquer outro apoiador seu possa achar, nessa parte eu sou conservador. Como assim que eu sou conservador? Eu sou uma pessoa que aprendeu a língua portuguesa e eu a utilizo, tudo bem. Agora, em que é que vai me incomodar se certas pessoas ou certas comunidades querem utilizar o gênero neutro para se sentir incluído na sociedade? Em que isso vai me prejudicar? Em que isso vai me impedir conviver com essas pessoas? É outra coisa que eu não entendo. É simplesmente eu não, porque não pode, mas vocês não dizem o porquê. Baseado em quê? Exatamente. Não há. Não pode falar. Não tem argumento. Isso. Não tem uma motivação concreta, um estudo, não tem nada. É simplesmente a vontade que vocês têm de serem supremos. Uma vontade imperialista. Exato. Né? Não, eu quero, eu posso e todo mundo tem que fazer do jeito que eu quero. Exatamente. Mas não é assim. Num Estado democrático de direito, não é assim. E o terceiro ponto que eu acho interessante é a questão da saúde. O quanto foi propagado que as vacinas poderiam transformar pessoas em jacaré. O quanto foi propagado que as vacinas não serviam para nada, que eram adulteradas, sendo que desde a década de 90 foi-se erradicado doenças como a poliomielite, ou então no início do século, doenças como a varíola foram erradicadas do mundo, não é do Brasil, é do mundo. E ainda assim há pessoas que pensam que as vacinas são um meio de controle, um meio de... Minha gente, pelo amor... Isso é negar a ciência. É você matar as pessoas que estão ao seu redor. É revolta da vacina nível 2 que a gente teve aqui no Brasil, porque isso só aconteceu no início desse século. 1905, por ali. Foi naquela época... quando o Instituto Oswaldo Cruz, o médico Oswaldo Cruz em si, ele teve exatamente essa ideia de aplicar vacinas na população para proteger contra doenças. E aconteceu exatamente isso. Fake news, à época, nos jornais, e as pessoas ficaram totalmente assustadas e não queriam tomar vacina. Então, infelizmente, eu vou dizer de novo, porque... todo bolsonarista ele não toma um simples cuidado de ler aquilo que ele vai falar. Simplesmente ter um mínimo de conhecimento possível para não falar besteira.